galera, professor Fabrício Alves, novamente aqui no nosso Física do Zero. Hoje vamos falar da parte de ondulatória. Lembre-se que ondas é um dos assuntos mais recorrentes no teu Enem. Os últimos anos ele vem sendo cobrado constantemente, então a sua atenção é total. Caso você tenha alguma dúvida, aproveite e coloque a dúvida aí no nosso gerenciador, que eu e toda a galera do QG iremos tirar essa dúvida. Não fique com dúvida, tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Quando a gente fala em ondulatória, gente, tem muita aplicação, tem muita aplicabilidade. Você tem aí ondas de transmissão de sinal, você tem ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, você tem um som, você tem a luz, ondas de rádio, ultravioleta, infravermelho. São tantas aplicações que por isso que o teu Enem ele gosta muito de colocar esses temas, esses assuntos, porque são assuntos que realmente estão inseridos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas afinal, o que é uma onda? Veja comigo aqui, gente. Onda, na verdade, é energia em movimento. Quando você pega, por exemplo, uma corda e faz vibrar aquela corda, movimenta aquela corda, o que aquela corda está levando ali, de um ponto até o outro? Energia. Você tem energia se propagando. Quando você bate um tambor, né, aquele tambor vibra e provoca uma vibração no ar e as moléculas do ar vão vibrando, uma empurrando a outra, gerando uma onda sonora, que leva ao quê? De um ponto até o outro, que leva energia. Quando você joga uma pedrinha na água e aquela pedra cria uma perturbação no meio, que no caso é a água, levando o quê? Energia de um ponto a outro, você tem a propagação de ondas. Então, ondas são energias em o quê? Movimento. Agora, é importante você tomar muito cuidado, porque quando a gente fala isso, vamos imaginar uma cortiça, observe a imagem, né? Uma cortiça flutuando, e aí a onda atingiu essa cortiça. O que você imagina? Poxa, a cortiça vai ser levada pela onda, certo? Não, é errado. Onda não transporta, olha só, matéria, transporta apenas energia. Muito cuidado aí. Onda não transporta matéria, gente, somente energia de um ponto ao outro. Eu sei que quando eu falo isso parece estranho, talvez você pense assim, mas Fabrício, como que não transporta? E o surfista? Ah, o cara está surfando. Mas, gente, quando as ondas quebram, elas deixam de se comportar como ondas. Onda quebrada, fisicamente falando, tá bom? Não é onda. Um exemplo são os tsunamis, aquelas ondas gigantes. Em alto mar, elas passam em alto mar por navios, por embarcações, o navio sobe, desce, ganha energia cinética, potencial, mas a onda, ela não desloca, ela não leva o navio. O problema é quando essa onda chega perto do litoral e quebra. Aí a massa de água sai deslocando o que está pela frente. É o caso do surfista. Ele só consegue surfar em que momento? Qual é o momento em que ele entra na onda? Quando a onda está para quebrar. É nessa hora que ele faz aquela remada e entra na onda. Porque se ele estiver ali na praia, sobre a sua prancha e a onda chegar, não vai acontecer nada, ele vai subir e descer. Tudo bem? Ah, eu estou na praia e eu sinto a água me puxando. Ei, isso não é onda, isso é correnteza, tá bom? É diferente. Combinado então? Então a primeira característica é essa. Ondas transportam energia, não esqueça, mas não transportam matéria. Acompanha comigo aqui, gente, vamos lá. Quando a gente fala em classificação das ondas, nós temos as ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que precisam de um suporte material. O meio sólido, o meio líquido, o meio gasoso. Então eu tenho que ter matéria. E aí quando a gente coloca ondas mecânicas, o que você imagina logo? Que exemplos nós podemos destacar para vocês? Acompanha comigo aí. Nós temos as ondas o quê? Sonoras. O som é uma onda mecânica, tá certo? Não esquece aqui, super importante. Opa, voltando aqui, o som é uma onda mecânica, ondas na água, ondas em uma corda, ondas sísmicas, que são ondas, né, geradas por abalos sísmicos, por terremotos, são ondas que precisam de um meio material. Tem que ter matéria, tem que ter um suporte material, tá? Essas ondas, como elas gostam de matéria, em geral elas têm velocidade maior aonde? Em meios sólidos, depois em líquidos e, por último, em gases. Observa novamente aí, vamos lá. Velocidade do som, vamos colocar o som como destaque aqui, em um meio sólido é maior do que no meio líquido, que, por sua vez, é maior do que em um meio quê? Gasoso. Então, volta aqui. Tudo bem? Perceba que o som, assim como as ondas mecânicas, gostam de matéria. Quanto mais denso o meio, em geral, maior vai ser a minha o quê?
velocidade de propagação. Tudo bem? Acompanhe novamente aqui, pessoal. Então, no sólido, o som se propaga a uma velocidade média, claro que depende de cada meio, pessoal, né? De 4.500 metros por segundo. Em um líquido, tu tem uma velocidade aproximada de 1.500. Percebeu a diferença? Já nos meios gasosos, o som tem uma velocidade em torno de 340 metros por segundo. Perceba a diferença. Isso acontece por quê? Porque o som é uma onda mecânica, ele gosta de meio material. Tudo bem? Agora um detalhe curioso aqui, acompanha comigo, gente, é que essa velocidade no meio gasoso depende de quem? Da temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Perceba que a velocidade do som é proporcional à raiz quadrada da temperatura. Como assim, Fabrício? O que significa isso? Acompanha comigo aqui, olha só. Significa dizer que se a temperatura aumenta, o som corre mais rápido. Por quê? O que a temperatura mede, gente? O grau de vibração das partículas. Uma temperatura aumentando, as moléculas do ar vibram mais, e essa agitação térmica facilita a transmissão da onda sonora. A onda sonora é uma onda de pressão, então a molécula vibrando transfere para outra e assim vai, tudo bem? Para te ter uma ideia, volta para cá rapidinho, a 0 graus Celsius o som corre aproximadamente 331 metros por segundo. A 20 graus Celsius, 340. Então, esse ligeiro aumento de temperatura provoca um aumento da velocidade do som nos meios gasosos. Tudo bem, gente? Então, fica aí a dica, tá certo? Perceberam, então, que o som depende do meio em que ele se propaga, a sua velocidade. E ainda, quando a gente fala em ondas mecânicas, quando a gente fala em som, não podemos esquecer uma super aplicação que é o sonar. Né? O que é o sonar? O sonar ou biosonar em alguns animais. Bom, quando a gente fala em sonar, acompanha comigo aqui, você tem aqui o biosonar, alguns animais têm a capacidade de emitir ondas sonoras, que servem para localizar um obstáculo, localizar uma presa, isso é chamado de ecolocalização. E quando a gente fala em ecolocalização, o que você logo lembra? Você lembra do morcego, que ele é mais difundido, né? As pessoas conhecem mais a história do morcego. O morcego, ele consegue se locomover e consegue desviar de obstáculos ou até localizar presas, mesmo tendo uma visão, né, péssima. Como é que ele consegue fazer isso? Através de ondas. Basicamente, ele emite uma onda, a onda vai, bate no obstáculo e volta. Como ele percebe que a onda voltou, ele sabe que ali há um obstáculo. Se ele percebe que a onda não volta, então ele já sabe que o caminho está livre para ele. O nome disso é o quê? Ecolocalização. Então ele se localiza emitindo ondas sonoras. Só que são ondas sonoras que nós não conseguimos ouvir, porque são ondas sonoras de alta frequência, chamadas de ultrassons. O ultrassom é um som que tem frequência acima de 20.000 Hz. Tudo bem? Então é um som que para nós humanos ele não é audível. Então nem toda onda sonora a gente consegue ouvir, pessoal, consegue perceber. Esse é um exemplo, que é o exemplo do ultrassom. Tudo bem? Então aqui nós temos a ecolocalização. Quando eles falarem, se um item da tua prova, do teu Enem, falar nessa questão de emitir ondas, o morcego, o golfinho, a baleia, não esquece, são ondas mecânicas, são ondas sonoras, só que são sons que não são audíveis para nós humanos, são ultrassons. Tudo bem? Acompanhando aqui comigo, vamos lá. Uma outra aplicação do ultrassom, talvez você já tenha ouvido falar, tenho certeza que sim, que é o exame de ultrassonografia. Muito comum nas gestantes que precisam fazer aquele exame periódico, pré-natal, ver como é que está o feto, o nenê. Então, existe um aparelho que emite uma onda ultrassônica, essa onda vai bater, vai voltar, né? É um eco, correto? Uma reflexão sonora, e através desse exame ele consegue mapear o feto, ver como é que está a estrutura do feto, se está tudo certinho, o período, fazer essa análise toda. Então, quando a tua prova lá do teu Enem falar em ultrassom, não esquece, ultrassom são ondas o quê? São ondas mecânicas. O exame de ultrassonografia trabalha com som, com ondas mecânicas. Tudo bem, gente? Vamos lá. A gente vê muito aqueles filmes de ficção científica, né? Guerra nas Estrelas, Star Wars, é muito legal ver aquelas cenas onde as naves explodem, fazem um barulho, né? Um barulho estrondoso, aquele barulho todo. Mas na verdade isso
não é uma realidade. Sabemos que fisicamente falando, isso está errado, está incoerente. Por quê? Porque sendo som uma onda mecânica, ele precisa de quê, gente? De matéria. O som não se propaga no vácuo. Que pena, né? Então dá uma olhadinha novamente aqui. A pergunta é essa: se as explosões no espaço em filme de ficção seriam possíveis? Claro que não. Por que não? Porque o som é uma onda mecânica e ele precisa de um suporte material. Agora, venhamos e convenhamos, né, galera? Imagina você no cinema vendo aquela nave explodir e não escutar nada, vai ficar sem graça. Então é bacana ter o som mesmo, né? Vamos, nesse caso, abrir essa exceção, legal? Vamos lá, acompanha comigo. Um outro exemplo, quando a gente fala em ondas mecânicas, tem muita coisa, são os abalos sísmicos. Terremotos, né? Terremotos, ondas que se propagam quando há um terremoto, ondas P, ondas S, primárias, secundárias, são ondas que precisam de suporte material, são ondas também mecânicas. Então falou em sismos, falou em terremoto, lembra que é uma onda mecânica. Bom, tá bom de onda mecânica, né? Vamos partir agora para outra classe aqui, que são as ondas eletromagnéticas. Gente, olha só, o que é uma onda eletromagnética? São ondas que não precisam de matéria, elas se propagam, claro, em meios materiais, mas também na ausência deles, no vácuo, tudo bem? São campos elétricos e campos magnéticos oscilantes que se propagam no espaço. Nós vamos depois, na parte de eletromagnetismo, falar um pouquinho mais da origem dessas ondas eletromagnéticas. Agora acompanha comigo aqui, vamos lá. Então, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas não necessitam de meio material. Se propagam, veja bem, inclusive no vácuo. E aí tem um leque. Nós temos várias aqui, né? Várias classificações. A classificação de uma onda eletromagnética depende da frequência com que ela está, da frequência, a faixa de frequência que ela trabalha e a sua aplicabilidade. Então vamos lá, nós temos aqui, olha, luz, nós temos infravermelho, raio-x, ondas de rádio. Perceba que as imagens aqui você tem, ó, um raio-x, você tem a luz, você tem o calor dos corpos, que aqui você tem o infravermelho, ondas de telecomunicações, ondas de rádio, AM, FM. Hoje em dia muita gente chega lá, né, chega no hotel e pergunta, olha, qual é a senha do Wi-Fi, da rede Wi-Fi? O que é a rede Wi-Fi? São ondas eletromagnéticas. Tudo bem? São ondas aí de telecomunicações, tá certo? Vamos lá então. Nós temos o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Na aula seguinte, na aula 2 de ondas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse espectro. Agora acompanhe um pouquinho para ter uma visão geral. Você tem aqui, olha, a faixa de frequência, né? Ondas de rádio, menor frequência, raios gama, eu tenho a maior frequência. A minha frequência aqui, ó, tá? Vai aumentando. Então, o que difere uma onda da outra, ó, é a frequência. Você tem aqui ondas de baixa frequência, ondas AM, ondas de rádio, depois a frequência aumentando tem as micro-ondas, depois infravermelho, a luz visível, ultravioleta, gente, raio-x e raios gama. Olha, a nossa visão, a nossa retina, ela não consegue captar, claro, esse leque imenso de frequências. Nós estamos praticamente cegos, vamos dizer assim, fisicamente falando. A nossa visão consegue captar apenas uma pequena faixa de frequência que a gente chama de luz visível, que vai da vermelha até a violeta. Não conseguimos ver infravermelho, não conseguimos enxergar a radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, ondas de rádio. Por um lado é até bom, né, gente? Senão seria uma poluição visual danada. Tem a ver onda de rádio passando, tem a ver infravermelho da lâmpada, do calor das pessoas. Seria um pouquinho complicado, né? Nossa visão seria bem conturbada. Então, por um lado, o fato de a gente enxergar só essa faixa de frequência, ela é boa, vamos dizer assim, né? Então, aqui a faixa de frequência, a nossa luz visível, está entre o infravermelho e o ultravioleta. A vermelha, aproveitando a luz vermelha, que tem menor frequência, vermelho, depois a frequência aumenta, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando a frequência é menor que o vermelho, infravermelho. Quando supera o violeta, ultravioleta.
Ambas são radiações que não são visíveis para nós, humanos. Tudo bem? Beleza? Aproveitando aqui, o infravermelho são as chamadas ondas térmicas, ondas de calor. É uma radiação que você não vê, mas você sente. Quando você coloca a mão próximo de um ferro de passar, você sente que ele está quente, não precisa você pegar no ferro. Quando você chega próximo de um forno, está assando um bolo ali, você sente que o forno está quente. O que faz você sentir isso? São as ondas térmicas, é justamente o infravermelho. Tudo bem, pessoal? O infravermelho, todo o corpo ele acaba irradiando. Quanto maior a temperatura, maior a taxa de radiação de calor. Eu posso dizer que nós, humanos, irradiamos, né, calor, claro que sim. Tem aquelas câmeras, né, térmicas que conseguem captar o calor dos corpos, nós irradiamos. Se você ficar, por exemplo, dentro de um elevador, imagina você no elevador, você mais 8 pessoas. Credo, falta energia, parou o elevador. Não demora muito, vai estar um forno lá dentro, vai estar muito quente. E de onde veio esse calor? Justamente do calor que você está irradiando, da radiação infravermelha. Muitos sensores também captam esse calor, sensores de alarme, de presença. Às vezes a pessoa entra no ambiente e o alarme dispara. Já viram aqueles sensores que ficam, às vezes uma luzinha piscando? Muitos deles funcionam através da radiação infravermelha dos corpos, tudo bem? Uma outra aplicação legal aqui, acompanha comigo, é a radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta, galera, é aquela que produz o quê? O bronzeamento. Exatamente. Eu lembro de um item do Enem, da prova do Enem, que falava assim: uma garota queria se bronzear, e aí ela ficou, colocou o seu biquíni, legal, e ficou abaixo de uma lâmpada incandescente, com o intuito de pegar aquele bronze, ficar, né, bronzeada. E a prova do Enem queria saber se era possível isso. O que você acha? O que você acha? Será que se eu ficar embaixo da lâmpada ali, da lâmpada incandescente, eu vou me bronzear? Hein? Claro que não, gente. Por quê? Porque a lâmpada incandescente, ela emite luz e emite calor infravermelho, inclusive bem mais infravermelho. Por isso que ela está sendo até abolida agora. Quem produz aí o bronzeamento não é a radiação infravermelha, é a radiação o quê, pessoal? É a ultravioleta, tá? Então fica essa dica, importante saber essa aplicação. Na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre espectro eletromagnético. Gente, acompanha comigo aqui, vamos lá. Importante aqui enfatizar para vocês a diferença entre radar e sonar. Muita gente faz confusão. Ambos têm o mesmo princípio, né? A onda vai, reflete, volta, uma espécie de eco, né? A onda vai, bate e volta. Mas são equipamentos que trabalham com ondas diferentes, tá bom? Veja bem, o radar, ele utiliza, ondas eletromagnéticas. Ele utiliza aqui ondas de rádio, micro-ondas, tá certo? Já o sonar, olha, sonar vem de som, trabalha com ondas o quê? Com ondas mecânicas. Trabalha com som, ele trabalha com, vamos colocar aqui, para não esquecer, ultrassom, correto? Ele trabalha com ultrassom, peraí que ultrassom, opa, pronto, ele trabalha com ultrassom, então é uma outra aplicação, né? Um outro tipo de onda, tudo bem? Então fica antenado para a diferença, radar são ondas de rádio ou micro-ondas e sonar são ondas mecânicas. Aproveitando, se uma questão falar para você, olha, quem tem maior velocidade de propagação, a onda emitida pelo radar ou a onda emitida pelo sonar? O que você acha? Quem corre mais rápido? Gente, o som no ar, vamos colocar aqui, ele vai a 340 metros por segundo. Ah, mas está na água. Ah, tudo bem. Na água, vamos colocar aqui, mais ou menos, 1.500. Gente, onda eletromagnética, 3/10 a oitava, tá? 3/10 a oitava, 300 milhões de metros por segundo. Então não tem nem o que comparar. Onda eletromagnética tem velocidade muito maior do que qualquer onda mecânica. Quando a gente fala em onda eletromagnética e fala que a velocidade é 3/10 a oitava metros por segundo, eu acho que você lembrou de quem? Da luz, né? A luz tem essa velocidade, mas não só ela. A luz, o infravermelho, o ultravioleta, ondas de rádio, todas propagam-se com essa velocidade no vácuo e aproximadamente no ar também a gente pode considerar. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, continua aqui, gente. Forma de propagação. Como é que uma onda sai de um lugar e chega ao outro? Basicamente, a gente pode destacar duas maneiras. Ela pode ser transversal ou pode ser longitudinal. A maneira da onda sair, dessa energia sair de um lugar e chegar a outro,
Pode ser de duas formas. Acompanha comigo aqui, vamos lá. O que é uma onda transversal, gente? Onda transversal é aquela onde a direção de vibração do meio é perpendicular, 90 graus, com a direção em que a onda corre, em onde ela se propaga. Acompanhe um exemplo aqui que eu acho que é bem claro para você. Imagina uma corda, você vibrando essa corda, tudo bem? Fala para mim, em que direção o meio, no caso, a corda vibra? A corda vibra aqui, Fabrício. Ah, legal, né? Em que direção a onda se propaga? Ah, a onda corre para cá. Correto? Olha, a onda correndo e o meio vibrando. Repara que o meio vibra perpendicular à direção em que a onda corre. Isso é a característica de quê, gente? De ondas o quê? Transversais. Então, onda transversal é isso. É quando o meio vibra numa direção ortogonal, perpendicular, em que a onda corre, em que ela se propaga. É simples. E quem se propaga dessa maneira? Vamos lá. Todas as ondas eletromagnéticas, e aí eu destaco, relembro com você, luz, infravermelho, ondas de rádio, ultravioleta, todo mundo, essa galera toda, são ondas do tipo quê? Transversais. Então, falou em onda eletromagnética, tu já sabe que ela é transversal. Tudo bem? Um outro exemplo de onda transversal são ondas em cordas. Tá? Você está tocando um violão, você está tocando um violino, né? A corda está vibrando. Então, essa onda que você gera agora aí numa corda é uma onda o quê? É uma onda do tipo transversal. A gente vê muito agora, está na moda, o crossfit, né? E o pessoal fica naquela corda lá, vibrando a corda, fazendo esforço, gastando energia, legal. Aquilo gera uma onda do quê? Uma onda transversal. Tudo bem? Não quero ninguém errando. Só um detalhe, não esquece, bora voltar para cá. Toda onda eletromagnética é transversal. Mas toda transversal é eletromagnética, gente? Não, tá aqui, pai. Ondas em cordas, ondas em cordas. Isso aqui é onda mecânica, tá bom? E ela é uma onda transversal, beleza? Olha, só te olho. Vamos lá. Ondas longitudinais. O que é uma onda longitudinal, Fabrício? Gente, onda longitudinal é aquela onda onde o meio vibra na mesma direção em que a onda corre, em que a onda se propaga. Aí um exemplo da longitudinal, coloquei aqui uma imagem para você entender legal. Olha só, por exemplo, aqui eu tenho uma mola, né? E você produz aqui vibrações na mola, olha, para frente e para trás. Repara que a onda corre na mesma direção em que a mola vibra. Se eu pegar aqui um elo dessa mola bem aqui, eu vou enxergar isso. Olha ele vibrando aqui, ó, na mesma direção. Isso caracteriza uma onda do tipo quê? Longitudinal. Agora eu vou para uma situação bem prática, bem legal. Legal. Quando você, por exemplo, toca um violão, né? Tô tocando violão, legal. A corda vibra o quê? Transversal. Essa corda, ao vibrar, ela empurra o ar, ela gera zonas de compressão e rarefação. Comprimiu o ar, né? Voltou. Então, regiões de alta e baixa pressão. Isso gera um som, uma onda sonora. Tudo bem? Essas moléculas, elas vibram de que maneira? Dessa forma, ó, na mesma direção em que a onda se propaga. Quero dizer o que para ti? Que o som é uma onda do tipo longitudinal. Acompanha comigo aqui. Imagina, por exemplo, aqui, ó, isso que poderia ser o quê? A corda do violão, pode ser um tambor, né? No carnaval aqui um tambor, uma membrana de tambor vibrando, tudo bem? Então, quando esse corpo está vibrando, ele provoca uma vibração nas partículas do ar e isso gera uma onda que está se propagando, que está correndo. Vamos pegar, por exemplo, essa partículazinha bem aqui, ó. Tá vendo ela? Como é que ela está vibrando, ó? Na mesma direção. Na mesma direção em que a onda corre. Vou trocar aqui a cor. Opa, ó, enxergou aqui? Na mesma direção. Então, repara que a onda ela corre aqui e as partículas vibram paralelamente. Outra coisa curiosa, perceba, é que essa partícula não saiu daqui. Ela não saiu daqui, ó, e veio para cá. Isso não aconteceu. Por que não? Porque a onda não transporta o quê? Matéria, só energia. Então, vamos lá, não esqueça, hein? Ondas sonoras são ondas o quê, gente? Ondas longitudinais. Tudo bem? Beleza? Tá certo? Tá bom? Fica antenado para isso aqui. Temos uma classificação, uma situação, onde a gente não pode nem classificar como longitudinal e nem apenas como transversal. Seria a união das duas, né? Das duas formas de propagação. E aí nós classificamos isso como ondas mistas.
Dá uma olhadinha lá. O que é uma onda mista? É uma onda que tem tanto movimento transversal quanto movimento o quê? Longitudinal. Um exemplo. Ondas na superfície da água. Observa a animação aqui, vem comigo, ó. Vamos lá. Imagina aqui, ó. Observa essa boia. Quando a onda atinge a boia, alcança a boia, ela começa a vibrar. Ela vibra tanto para frente quanto para trás, o que caracterizaria uma onda na mesma direção aqui de propagação, ó, uma onda longitudinal, mas ela também vibra para cima e para baixo, né? O que iria caracterizar um movimento o quê? Uma onda transversal. Então tem os dois movimentos. Então aqui nós classificamos ondas superficiais, né, na superfície da água, como sendo ondas mistas, tudo bem? Um outro caso também, que a gente pode destacar de onda mista, é quando você tem ondas sonoras em meios sólidos. Você tem movimento, né, muitas vezes, que podem acontecer tanto longitudinalmente quanto transversalmente. Porque, veja bem, o movimento transversal ele é mais difícil do que o movimento longitudinal. Longitudinal é relativamente fácil, o transversal ele é mais complexo, tem que ter mais coerência entre as partículas, tá bom? Então, quando o som ele passa para meio sólido, ele também tem um movimento, além do longitudinal, que é o normal dele, ele também pode ter movimentos transversais. É uma situaçãozinha. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer umas questõezinhas agora? Falei muito, né? Tem muita coisa para a gente destacar. Então, vem comigo aqui. Vou começar aqui, né, por essa primeira questão. Beleza? Vamos caracterizar aqui por direção, né, de propagação também. Vamos lá, olha só, vou ler para você. Denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga em um meio, levando energia. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, nós já acabamos de estudar, né? Ela pode ser mecânica ou eletromagnética, quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração. Muito bem. Em relação à direção de vibração, a gente acabamos de falar, né? Longitudinal, transversal. Em relação à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, né? Quer dizer o quê? Que se propaga numa direção apenas. Bidimensionais, são ondas que se propagam em duas direções. Ou tridimensionais, que são ondas que se propagam em todas as direções. E ficam perfeitamente e respectivamente representadas por ondas o quê? Então eu quero que a gente analise aqui as alternativas e me dê um exemplo de uma onda unidimensional, de uma onda e de uma onda tridimensional. O que seria uma onda unidimensional, Fabrício? Unidimensional é uma onda que corre em uma direção, né? Um exemplo seria o quê? Onda numa corda. A direção da onda é definida pela corda. O que seria uma onda bidimensional? É uma onda que se propaga em duas dimensões, um plano, região plana, duas dimensões, onda na superfície da água. Eu jogo uma pedrinha ali na água, gera uma onda, né? Onda circular, quando eu jogo uma pedrinha ali, essas ondas circulares, elas vão ali na superfície da água, duas dimensões. O que seria uma onda tridimensional? É uma onda que se propaga em três dimensões, espacial, no espaço. Exemplo, o som, ondas sonoras. Então, analisando esses três casos, qual seria a alternativa correta? Vamos lá? Uni, bi, tri, deixa eu ver. Letrinha A. Ondas em cordas, unidimensional, superfície de lagos, bi e ondas sonoras, tri. Opa, fechou. Marque aí, letrinha A. Tudo bem, pessoal? Vamos à próxima? Vamos lá. Acompanha comigo aqui. Questão da PUC. As estações de rádio, cada uma delas, né, tem cada uma delas uma frequência fixa e própria na qual a transmissão é feita, né? A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio, já falamos um pouquinho sobre isso, pode ser AM, FM, tudo bem? Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras, isso aqui é outra coisa. Onda sonora é onda mecânica, é o som. Onda de rádio, não faça confusão, né? São ondas de transmissão das eletromagnéticas, AM, FM, UHF. Tudo bem? Vamos lá. Sobre ondas sonoras e ondas de rádio, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, vamos lá. Qualquer onda de rádio tem a velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. Qualquer onda de rádio
tem velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. Como nós já comentamos um pouquinho sobre isso, o som, vamos colocar aqui no ar, ele tem uma velocidade próxima a 340 metros por segundo. Gente, onda de rádio, onda eletromagnética, 3,10 a oitava, igual a da luz, lembra lá. Então, realmente, qualquer onda de rádio tem velocidade de propagação maior. Então, a primeira aqui tá correto. Mas, Fabrício, tem onda de rádio que tem frequência menor, frequência maior, não importa, independente da frequência aí, todas terão essa velocidade, tudo bem? No vácuo e também a gente considera no ar, tá? Ao entrar no meio material, já há uma mudança na velocidade, vamos depois falar isso daí na parte de refração, na parte de ótica também, que é quando eu tenho mudança de velocidade ao mudar de meio, tá? Isso é outra história. Vamos lá. No item 2, ondas de rádio, ondas sonoras, propagam-se em qualquer meio, tanto o material quanto o vácuo. Opa, pera lá, ondas sonoras no vácuo? Pode isso? Claro que não, gente. Então, elimina aqui esse item. E o terceiro, vamos lá. Independentemente da estação ser, né, transmissora ser AM ou FM, amplitude modulada, frequência modulada, a velocidade de propagação das ondas de rádio no ar é a mesma e vale 3,10 oitava. Cara, acabei de falar para ti no item 1. Verdade. Independente da frequência, todo mundo vai correr aqui, ó, com a mesma velocidade. Então, estão corretas quais? Vamos lá. 1 e 3. Vamos lá, gente. 1 e 3, letrinha o quê? Letrinha D. Beleza, gente? Tá claro? Pessoal, né, vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos para resolver mais itens com vocês. Um grande abraço. Vamos lá, galera, continuando, lembrando que nós já definimos o que é uma onda mecânica, eletromagnética, longitudinal, transversal, mista. Essa parte inicial de ondulatória, ela é muito importante. Muitos itens do Enem cobram justamente essa introdução geral, tudo bem? Vamos continuar reforçando, trabalhando mais exercícios para você ficar afiado, tá? Vamos lá, mais um item aqui para você, acompanha comigo. Analise as alternativas, ou melhor, afirmativas, né? Primeiro, toda onda mecânica é sonora? O que você acha? Toda onda mecânica é sonora? Claro que não, gente, né? A gente tem, por exemplo, aqui, só voltando aqui um pouquinho, vamos marcar aqui a nossa caneta, pronto. Você tem, por exemplo, aqui ondas na água. Ondas na água são ondas mecânicas, mas não são ondas sonoras. Você tem, por exemplo, ondas numa corda, é uma onda mecânica, mas não é uma onda sonora, tá? Então, beleza? Fica de olho aí. Vamos ao segundo. As ondas de rádio na faixa de FM, né, são transversais. Ondas de rádio são transversais. Como é que eu vou saber, Fabrício? Gente, toda onda eletromagnética é transversal. Onda de rádio é onda eletromagnética. Tá certo, filho. Vamos lá. 3. Abalos sísmicos são ondas mecânicas. Abalos sísmicos, terremotos, são ondas mecânicas. Claro que sim, tem que ter um meio material, tem que ter o solo, a terra, né? Você tem que ter ali matéria, claro que sim. Vamos lá. Item 4. O som é sempre uma onda mecânica em qualquer meio. Gente, a natureza da onda, ela é mecânica. Ele não está dizendo aqui, ele não está afirmando que o som se propaga em qualquer meio. Não é isso, não é isso. Ele está afirmando que o som é sempre uma onda mecânica em qualquer meio. Tá certo. Claro que o som não se propaga em qualquer meio, né? Sabemos disso. O som não se propaga no vácuo, já que ele é uma onda mecânica. Vamos ao item 5 aqui. As ondas de rádio AM são ondas mecânicas? Não, onda de rádio são ondas eletromagnéticas. Então, ficou como aqui, gente? Me ajuda aqui, vamos lá. 2, 3 e 4, não é isso? 2, 3 e 4. Opa, letrinha o quê? Marque lá, letra C. Tudo bem? Acompanha comigo aqui. Vamos lá, mais uma. Olha só. Cefet São Paulo. Além de luz e calor, o Sol libera muitos tipos de radiações, emite ondas de rádio, raios ultravioleta, raio-x, que, apesar da distância, também atinge o pequeno Plutão. Na Terra, somos protegidos dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta, dos raios-x.
devido à presença da nossa atmosfera, né, da atmosfera terrestre. O Sol emite radiações por meio de ondas o quê? Essa tá fácil. Que tipo de radiação o Sol ele emite para a gente? Fala para mim, é onda mecânica? Gente, fala sério. Se eu tenho uma propagação que vem do Sol até a Terra, ela se propaga no vácuo. Então, só pode ser onda o quê? Eletromagnética. Então, elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra E, sobra C e D. Vamos lá. Então, eu tenho ondas eletromagnéticas, o quê? Cara, toda onda eletromagnética, ela é o quê? Transversal. Então, letrinha D de dado, tá bom? Não vamos errar besteira, te concentra. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Acompanha comigo. A propagação de energia na forma de ondas é fundamental para o funcionamento de diversos dispositivos usados por nós. Estão listados abaixo alguns tipos de ondas utilizadas por aparelhos e algumas de suas características. Assinale a alternativa com a correspondência correta entre cada onda e sua característica. Então, nós temos aqui ondas. Vamos lá. 1. Pulsos emitidos por um sonar. Opa, conversamos isso aqui hoje, hein? 2. Pulsos emitidos por radar. 3. Sinais transmitidos por uma estação de rádio. E 4. Vibrações nas cordas de um piano. Característica da onda: mecânica, eletromagnética, transversal e longitudinal. Vamos lá, então? Então, vamos começar aqui, ó, pelo 1. O que seria 1 aqui? Vamos lá. 1 seria pulsos emitidos pelo sonar. O que o sonar gera? Que tipo de onda o sonar produz? Fala para mim. O sonar é uma onda o quê? Mecânica, certo? Sonar. Vamos imaginar o som se propagando. Como é que o som se propaga? Ele é o quê? Longitudinal. Então, 1 e 4. Vamos lá. 2. Pulsos emitidos pelo radar. O que o radar é, gente? Radar é ondas de rádio, micro-ondas. Então, radar são ondas, fala para mim, eletromagnética. Fala para mim, toda onda eletromagnética é? Isso, transversal. Fechou. 2 e 3. Vamos lá. Sinais transmitidos por uma estação de rádio. Estação de rádio, AM, FM, telecomunicações. O que é? Eletromagnética. E, novamente, toda onda eletromagnética é transversal. E o último, vibrações nas cordas de um piano. Visualiza a corda vibrando, visualiza a onda correndo. Está visualizando? Corda do piano. O que é isso aqui? É vibração o quê? Ah, é onda mecânica, claro, tem que ter a corda. Mas ela é o quê? Ela é transversal. Tudo bem, pessoal? Então, analisando aqui, deixa eu dar uma olhada. Seria a letrinha, falar para mim. Opa, letra A. Tranquilo? Alguma dúvida? Fechou, legal. Pessoal, olha para cá, vamos lá. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entra no gerenciador, coloca a sua pergunta, tá? Aí a física do zero é para você aprender física, passo a passo, a gente começa bem do básico e vai avançando juntos. Então, preciso que você colabore. Mande suas dúvidas, suas sugestões aí no gerenciador, que eu e nossa equipe aqui do QG iremos solucionar, iremos tirar a dúvida para vocês, tá bom? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Olha só, que questão bonita, hein? O Enem cobrou uma parecida com essa, falando de Doppler esse ano. Depois a gente resolve essas questões do Enem também. Olha só, os morcegos, mesmo no escuro, podem voar sem colidir com os objetos à sua frente. Ah, você lembra disso? Da ecolocalização? Legal. Isso porque esses animais têm a capacidade de emitir ondas sonoras com frequências elevadas, da ordem de 120 mil Hz. Você lembra disso aqui? O que é isso aqui? Como é que a gente chama para essa frequência alta aqui, hein? É um ultra o quê? Ultrassom. Usando o eco para guiar e caçar. Por exemplo, a onda sonora emitida por um morcego, após ser refletida por um inseto, volta para ele, possibilitando-lhe a localização do mesmo. Sobre a propagação de ondas sonoras, pode-se afirmar que, vamos lá? Letrinha A. O som é uma onda mecânica, perfeito, certinho, é mecânica, do tipo transversal, som? Não, som é o quê? Longitudinal. Então, aqui está errado. Letra B. O som também pode se propagar no vácuo. Opa, ei, deixa de doidice. Som é onda mecânica. Sai daqui, vamos lá. Letra C.
A velocidade de propagação do som nos materiais sólidos, em geral, é menor do que nos gases. Gente, falamos sobre isso. O som gosta de matéria. Velocidade nos sólidos é onda mecânica, cara. É maior do que nos líquidos, que por sua vez é maior do que nos gases. Aqui está errado. Corta logo eu, hein? Vamos lá. Letrinha D de dado. A velocidade de propagação do som nos gases independe, ou seja, não depende da temperatura. Olha que item interessante, hein? Muita gente erra isso aqui. Falamos no início da aula que a velocidade é proporcional à raiz da temperatura absoluta nos gases. Então, depende sim. Olha, não sabia. Pois é, então aqui está errado. Vamos lá. Letrinha E. O som é uma onda mecânica, ufa, certo? Longitudinal, beleza. Que necessita de um meio material. Opa! Letra E. Tudo bem? Tá claro aí, gente? Você entendeu? Analise com calma, item a item, física é assim, são muitos detalhes, tá? Leia o texto e vai analisando e procurando o erro, tá bom? Isso é importante, essa técnica aí, para você aumentar a tua chance de acertar os itens. Acompanha comigo, vamos fazer mais uma, vamos lá. Opa, já gostei aqui, olha, Enem 2014. Vamos lá. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para o efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida pelo seu corpo é detectada por esse sensor. Então ele fala aqui de sensores de segurança, né? Que o quê? São detectores de movimento. Vocês devem ter observado isso já, gente. Em algumas empresas é colocado em sensores, né, que tem tipo uma luzinha, você fica num canto, se a pessoa entrar ali, o alarme dispara. Como é que ele consegue perceber a presença da pessoa? É porque o nosso corpo irradia, né, emite uma luz. Não é uma luz visível, ele emite infravermelho, e ele consegue captar o infravermelho dos corpos. Tem situações também, por exemplo, como aquelas torneiras que você coloca a mão e ela automaticamente libera água, né? Consegue captar ali o sensor, consegue captar o seu calor, que você se aproximou. Outros que você chega e a porta ela abre, portas automáticas. Alguns desses sistemas funcionam através de captação do calor, que é gerado pelo teu corpo. Então fica fácil você perceber aqui, acompanha comigo, que essa radiação captada por esse detector encontra-se em que frequência? Que tipo de radiação nós emitimos? Gente, infravermelho. Então, letrinha o quê, pessoal? Letra C. Então, aquilo que eu já falei para vocês, não adianta apenas você decorar o assunto sem saber contextualizar. É importante conhecer o espectro eletromagnético, mas também é importante saber para que cada onda ali, para que ela serve. Isso a gente vai trabalhar na próxima aula, na aula 2, tá bom? Vamos fazer mais uma, vamos lá, acompanha comigo aqui. Enem 2009, que foi aquele Enem que foi cancelado, né? Vamos lá. A ultrassonografia, também chamado de ecografia, porque é um eco, a onda vai, bate e volta, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície de separação entre um órgão e outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a obtenção de detalhes do interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, da ordem aqui, ó, de até 30 MHz, correto? 30 milhões de oscilações por segundo, 30 vezes 10 a sexta. Vamos lá. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Então, vamos lá, tenta imaginar a situação. Imagina uma gestante, está aqui a barriga, colocou aqui o transdutor, o aparelhozinho, e vai observar o seu feto, tudo bem? Esse aparelho emite uma onda que vai bater e vai voltar, né? A onda vai, bate, reflete e volta. É chamada da ecografia, o eco, a reflexão. A pergunta é, a determinação da distância. Vamos supor, vamos imaginar, tá, que eu queira encontrar essa distância entre o aparelho e o feto.
Estou colocando aqui o feto, mas poderia ser qualquer outra, né, outra situação, um órgão qualquer aí, tudo bem? Então, essa distância, como é que você iria encontrar? Aqui você usaria a cinemática. Isso, velocidade, você lembra? Claro que sim. Delta S, delta T, aula número 1 da gente lá em cinemática, dá uma olhada. Então a velocidade seria igual. Qual seria o espaço? Como a onda vai e volta, né, é um eco, se a distância aqui entre o aparelho e o alvo é d, e a onda vai e volta, ela vai percorrer quanto, gente? 2d. Ah, isso pelo tempo do eco. Então, se eu quero calcular essa distância, quem seria a distância? Vamos lá, seria a velocidade vezes o tempo do eco sobre 2. Então, que parâmetros, né, você precisa, que variáveis você precisa, são fundamentais, como ele fala aqui, imprescindíveis, para você encontrar essa distância. Eu preciso de quem? Da velocidade, concorda comigo? Da velocidade e do tempo do eco. Vamos ver aqui? Vamos lá? Letrinha o quê? Letra D. A velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos, tá bom, gente? São esses dois fatores que determinam a minha, o quê? A minha distância. Legal, né? Questão bonitinha, tá? Aí o aluno tinha que fazer essa análise de eco, de retorno, muito tranquila. Vamos fazer mais uma, pera lá, vamos lá, bora ficar fera, hein? Pessoal, lembrando que você aí, ao baixar o nosso material, imprima na sua casa, você tem mais 10 exercícios adicionais aí para você resolver. Tá? Resolva, tem gabarito, não deu certo por algum motivo, você não está concordando, tá dando erro, manda para a gente a mensagem que a gente manda para você a resolução, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima questão, próximo item. Opa, mais uma. Você está vendo quanta aplicação tem esse assunto, hein? Como ele é vasto, dá para passar o dia todo aqui com você resolvendo exercício. Vamos lá. Os raios-x descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, são produzidos quando elétrons são desacelerados ao atingirem um alvo metálico de alto ponto de fusão, como por exemplo o tungstênio. Essa desaceleração produz ondas eletromagnéticas de alta frequência, denominado de raio-x, que atravessa a maioria dos materiais conhecidos e impressionam chapas fotográficas. Está aqui a imagem, gente, está vendo aí? Show! Vamos lá. Bom, a imagem do corpo de uma pessoa em uma chapa de raio-x representa um processo em que parte da radiação é... Gente, o que acontece é o seguinte, o raio-x tem uma alta energia porque tem uma alta frequência, então ela consegue atravessar boa parte do tecido humano, né? Gordura, pele, tá? Isso daí ele vai atravessar. O que ele não consegue atravessar são os ossos. A parte óssea, o raio-x ele é bloqueado, ele não consegue passar ali. É isso que faz o contraste na chapa. Então, aonde tem osso, você vê aquela parte clara, olha para cá, olha para cá. Onde tem essa parte mais clara aqui, você está vendo essa parte clara? Ó, é onde você tem a parte óssea. Tudo bem? E essa parte, ela bloqueou os raios-x. Já a outra parte, o tecido mole, ele consegue atravessar e queimar. Então, a parte escura, você está vendo aqui a parte escura da chapa? Essa parte escura é onde o raio-x queimou a chapa, né? Ele incidiu sobre ela. E a parte clara é onde ele não incidiu, porque ele ficou nos ossos. Tudo bem? Então, vamos tentar entender aqui a questão. Vamos lá. A imagem do corpo de uma pessoa em uma chapa de raio-x representa um processo em que parte da radiação é o quê? Letrinha A, refletida, e a imagem mostra apenas a radiação que atravessou o corpo, e os claros e escuros da imagem devem ser os tecidos que refletem, respectivamente, menos ou mais os raios-x. A parte clara é onde reflete mais o raio-x. Ele não chegou na chapa, porque o osso refletiu. Então, a letra A está errada. Letra B, absorvida pelo corpo e os tecidos menos e mais absorvedores da radiação representam, respectivamente, os claros e os escuros da imagem. Beleza, vamos deixar aqui. Calma, vamos lá. Letrinha C, absorvida pelo corpo e os claros e escuros da imagem representam, respectivamente, os tecidos mais e menos absorvedores da radiação. Absorvida pelo corpo e os claros...
absorvida pelo corpo, letrinha D, e os claros e escuros da imagem são devidos à interferência? Não tem nada de interferência aqui. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Já eliminei aqui a letra A, já eliminei a letra D, tá? Vamos ficar aqui entre B e C. Vamos ver o que você acha aqui. Vamos lá. A letra B, absorvida pelo corpo e os tecidos menos e mais absorvedores da radiação representam respectivamente os claros e escuros. Gente, a região clara é onde a radiação não chegou, né? O osso ele absorveu essa radiação. Então, tá errado aqui, está falando o inverso. Letra C, absorvida pelo corpo e os tecidos claros e escuros da imagem representam, respectivamente, vamos lá, claro. O que é essa região clara? É a região que o osso absorveu a radiação. Tá? Então, os tecidos que absorvem mais a radiação. E os escuros, a radiação atravessou o teu corpo e queimou a chapa. Está escuro aqui, foi queimada, a radiação chegou lá. Então, é menos absorvido. Resposta, a letrinha C. Legal. Uou, questão boa. Tem que ter muito cuidado aqui nessa questão de respectivamente. Tá claro? Então, onde está claro é porque o teu osso ele absorveu a radiação, ela não atravessou. Tá? E aí apareceu ali a parte óssea. Na verdade, essa parte clara seria a sombra dos teus ossos. E a parte escura é onde a radiação queimou. Queimou a chapa fotográfica, queimou ali a chapa do raio-x. Tá bom, pessoal? Muito legal. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Acompanha comigo aqui. Nessa questão ele fala assim, mais uma, essa aqui é da UEPA, Universidade Estadual do Pará. Tem um curso de medicina, né, bem concorrido lá. A ecografia é um meio de diagnóstico médico baseado nas imagens obtidas mediante o processamento dos ecos refletidos pelas estruturas corporais, graças à emissão de pulsos de ondas ultrassônicas. Novamente, você está vendo que é um assunto bem recorrente, porque você tem a parte de ondas, aplicabilidade. Os vestibulares cada vez mais buscam essa aplicação, né, da física no dia a dia, na medicina, no cotidiano. Então, fica sempre de olho quando você encontrar questões assim, que são questões que têm uma grande apelo nos vestibulares. Tá? Vamos lá. A maioria dos dispositivos usados na geração dessas ondas, os ecógrafos, tem uma profundidade de exploração máxima em média de 20 centímetros. Então ele fala que esses equipamentos conseguem chegar a uma profundidade de 20 centímetros. E o tempo empregado desde a emissão da onda ultrassônica até a recepção dos ecos, ou seja, a emissão e recepção é o eco, né? A onda vai e volta, tá aqui, ó. Proveniente das regiões mais profundas, tá aqui 20 centímetros, é de aproximadamente 0,25 milissegundo. Lembra que esse mili, quanto é que é o mili? 10 a menos 3. Micro, lembra do micro? 10 a menos 6. Esses submúltiplos aparecem muito na física, fica de olho. Vamos lá. Primeira afirmação, vamos analisar. Na situação descrita, a velocidade das ondas ultrassônicas no tecido corporal é da ordem de 1.600 metros por segundo. E aí, gente? Ó, aparentemente está bem coerente, né? Porque, o que eu imagino? O som é uma onda mecânica. Eu sei que o som ele tem velocidade no ar em torno de 340 metros por segundo. No nosso corpo, que tem uma densidade, né, próxima da água, a gente tem muita água no nosso corpo, você tem aí uma velocidade maior. Na água é 1.500, tá, o valor está coerente, mas vamos ver se realmente é isso. Como fazer esse cálculo? Vamos lá, acompanha comigo aqui. O que dá para entender é que ele está falando novamente aqui de ultrassom. Então, vamos novamente colocar aqui uma gestante, tudo bem. Está aqui o aparelho, vamos colocar aqui o nosso fetozinho, show de bola. Então, o que vai acontecer? A onda, ela vai bater e vai refletir. Então, ela vai e volta, tudo bem? E ele quer saber qual a velocidade dessa onda no nosso corpo. O que ele falou para a gente? Ele nos deu o quê? A profundidade do som, né? Que ele fala que é em torno de quanto? 20 centímetros. Ele também deu o eco, o tempo do eco. Vamos voltar aqui para ver esse tempo. Está aqui a profundidade e o tempo, quanto é? Anotou? 0,25 mili. Vamos colocar aqui o tempo do eco. 0,25 milissegundos. Milissegundos. Está aqui meu tempo. Vamos pegar a cinemática. Vamos lá. Lembra que velocidade, espaço,
pelo tempo, ΔS e ΔT. Então, vamos lá. Velocidade da onda. Pessoal, fala para mim, qual é o espaço que a onda vai percorrer? Como ele está falando em eco e a onda vai e volta, então podemos dizer que ela percorre quanto? 20 mais 20, 40 centímetros. Tudo bem? Vamos colocar aqui, então, meu espaço total, como vai e volta, 40 centímetros. Só que 40 centímetros, vamos passar para metro, 0,4. 0,4 metros, porque ele quer a velocidade em metros por segundo. Tempo de eco, 0,25 milissegundos. Então, vamos lá, 0,25 mili, 10 a menos 3. Esse cara aqui vai subir, vai positivo. Vamos organizar. 0,4, 10 a terceira. Pessoal, 0,25, eu gosto de escrever assim, 1/4, né? Acho que fica mais fácil. Quando você multiplica aqui embaixo, aqui em cima melhor, tá vendo? 0,4 por 1000 dá quanto? 400. Esquece que aqui ficou 1 sobre 4. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai dar o quê? 4 vezes 400 vai dar 1.600 metros por segundo. E aí, tá certo ou não tá? Vamos ver? Beleza? Quanto é que ele falou? 1.600. Maravilha! Então, a primeira, tudo bem? A primeira afirmação marca aí. Tá certa, correta, corretíssima, né? Vamos lá. 2. Uma das características das ondas ultrassônicas é possuírem frequências superiores a 20 kHz. Deixa eu contar uma coisa para vocês, olha só. A gente vai falar isso aqui na parte de acústica, mas eu vou logo colocar aqui, adiantar um pouquinho. Faixa de frequência audível do ouvido humano vai de 20 vibrações por segundo, 20 Hz, a 20.000. Isso aqui é o chamado som audível ou simplesmente som. Acima de 20.000, a gente tem o quê? O tal do ultrassom. E abaixo de 20, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o infrassom, tudo bem? Então, vamos ficar antenado aqui para não errar isso aqui, tá? Beleza? Então, faixa de frequência audível do ouvido humano de 20 a 20.000 Hz. Então, ele fala aqui, uma das características das ondas ultrassônicas é terem frequência acima de 20 kHz. O que é 20 kg? 20 kg é 20.000, quilo é 1.000. Esse quilo aqui, ó, é 1.000, 20.000, tá certo, bateu, marca lá a 2, perfeita. Terceira afirmação. Vamos lá, terceira afirmação. Vamos ler aqui. As vibrações das ondas ultrassônicas são sempre perpendiculares à direção de propagação da onda. O que você me diz? As vibrações das ondas ultrassônicas são perpendiculares à direção de propagação. Gente, ó, olha para cá, vamos lá. Nós já falamos que direção de propagação ela pode ser longitudinal ou transversal. Lembra que quando ele fala que a onda, a direção de vibração, tá? É perpendicular de propagação, a onda corre aqui, mas ela vibra aqui, ó, o meio vibra desse jeito. Direção perpendicular à propagação. Isso é uma onda transversal. Só que eu estou falando em som, pessoal. Ultrassom é som. E som é uma onda do tipo o quê, gente? Longitudinal. A direção é longitudinal. As partículas vibram na mesma direção e não perpendicular. Então, esse item 3 aí, ó, errado. Quais estão corretas? 1 e 2. 1 e 2, letrinha o quê? Letra D. Uau! E aí? Muito legal essa questão, né? São 3 itens aí interessantes. Gente, tomara que você tenha entendido tudinho, né? A parte introdutória de ondas. Faça uma revisão, baixe o material, resolva, mande as suas dúvidas, tá? Estamos aqui para ajudar. Tudo bem? Até a próxima. Grande abraço.